Então, assim, vamos brincar um pouco. Que tipo de crescimento, que tipo de, vamos assim dizer, crescimento nós podemos ter? Como é que um ser humano cresce? Como é que ele melhora a si mesmo? Como é que ele altera o seu desempenho? Como é que ele se eleva? Dizendo assim, de uma forma bem clara e objetiva, nós temos duas formas de um ser humano, de maneira geral, ou de uma forma mais grosseira, duas maneiras. Uma, esse ser humano comprando uma manipulação genética em uma certa base do seu gene através de uma terapia tipo CRISP, que é uma manipulação genética que substitui a base do códon do gene tal, e com isso provoca uma mutação tal, aí você se sente diferente, e aí você, através da chamada biologia sintética, que vai ser a coisa mais importante no futuro humano, e ninguém sabe bulhufa sobre isso. Então, assim, o ser humano pode crescer se modificar o seu genoma através de algo que venha lá de fora, ou através da biônica, que é substituir algumas partes do seu corpo por partes mecânicas para ter mais isso, mais força, mais aquilo, ou introduzir um chip no cérebro, ou seja lá onde for, para poder acessar metaverso, para poder ter mais inteligência, para poder turbinar tal coisa. Ou seja, o ser humano ele pode crescer, em linhas gerais, para esse nosso bate-papo aqui, de duas formas. Não é tão simples assim, mas só para a gente nivelar aqui o nosso conhecimento. Uma forma seria essa, trazendo de fora coisas e tchan, 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 colocando no corpo. São tecnologias industriais que quem tem grana, quem tem coragem, vamos assim dizer, ou quem não tem juízo, ou seja lá o que for, essa é uma maneira. A outra maneira é via isso que a gente chama de yoga, de disciplinas no campo da respiração e da meditação. Mas aqui implica um detalhe. Aqui não vem de fora. Aqui é tudo elaborado através de um esforço pessoal. E nós, ocidentais, somos uma tragédia no uso dessa opção 2. Os ocidentais com grana, daqui a pouco vai estar todo mundo consumindo aí a loja de apps, de programas mentais, com tecnologias mentais para fazer isso e aquilo. Maravilha. Mas assim, qual o detalhe? O detalhe aqui é que você pode comprar o que você quiser de tecnologia mental, você pode ter a grana que você tiver, introduzir no seu cérebro o melhor programa que existe de computação cerebral, mas se o seu eu, olhem bem o que eu estou dizendo, se a sensação do seu eu for uma sensação fuleira, medíocre, primitiva, comum, como essa que nos marca até hoje, você pode chipar o cérebro humano, você pode botar o que você quiser no cérebro humano, você pode colocar os melhores programas do mundo, o eu não vai conseguir rodar esses programas. E o pior, que na Terra, mesmo os grandes cientistas, os grandes inovadores, essa turma aí que detém a ordem de grandeza nas suas fortunas e são bilionários, trilionários, o que diabo seja, também não sabem. É a questão do espírito, cara pálida. Você pode turbinar do jeito que você quiser um cérebro de maneira artificial, mas se o espírito que está ligado a esse corpo não tiver charme, não tiver bagagem espiritual, também não vai rodar. Então vejam bem, a humanidade poderosa,
está toda caminhando para essa opção. A turma está pensando que por ter grana, tudo se resolve. Pior que não. Tudo se resolve assim, eu vou criar um exército com 100 mil combatentes que não tem outro igual na Terra. Então eu vou transformar todo mundo em homens e mulheres biônicos, com cérebro chipado, para isso aí funciona. Porque aí o eu do ser humano não vai rodar nada, ele vai ser rodado por esses programas que vão ser instalados em seus corpos. Que é o drama do atual eu humano que vem sendo rodado pelos programas biológicos, bioquímicos que estão instaurados nele, instalados. E esse eu vai rodando, mas não tem crescimento. Então compreendam, ou não, mas tentem compreender se vocês estão se esforçando na perspectiva de compreender mais profundamente e não superficialmente a vida. Não adianta só o avanço tecnológico, não adianta só as tecnologias industriais. Tudo isso é fundamental, faz parte do progresso humano, não tem como se evitar. O mundo da biologia sintética vai ser uma realidade futura para a qual nenhum, sei lá, se meia dúzia de seres humanos na Terra entendem o que está acontecendo e para acontecer. Mas, ainda que aconteça, não vai dar o resultado que se espera. Por quê? Porque as tecnologias mentais naturais, não as tecnologias industriais que mexem na mente, mas as tecnologias naturalmente criadas, elaboradas pela disciplina interior e pelo redimensionamento da organização genômica e sináptica de um ser humano, esse tipo de crescimento, me desculpem eu falar desse jeito, eu estou dizendo isso hoje porque eu só estou falando para alunos de Metalma, não tem ninguém que esteja me escutando que não seja minimamente vinculado ao Metalma. Eu terminei sem saber que eu estava fazendo isso, mas a única, de tudo está disponível na Terra, a única coisa que ajuda o ser humano a, de fato, operacionalizar o seu próprio eu na gestão dessas tecnologias é essa coisa aí chamada Metalma, desde que o ser humano adeque a sua condição pessoal. Não é só pegar e copiar, tem que adequar a sua condição pessoal. Yoga, a maioria, à exceção da Jnana Yoga, todos os outros ramos de yoga querem que você, entre aspas, altere o nível da sua consciência para se encontrar com Deus. Não é essa a proposta do mental. E sabe-se lá qual o Deus da proposta. E a outra é que você adquira poderes mentais. Não é essa a proposta do mental. A proposta do mental é crescimento, é mente lúcida, alma limpa. Inevitavelmente, essa coisa de poder mental, SIDA, termina surgindo. Mas não é esse o objetivo, de poder. Não, não é isso. É de crescimento, é de beleza pessoal. Ainda que o mundo não perceba isso, mas é no espelho da sua consciência que essa beleza se reflete. Não é em elogios ou em palmas. Então, nós caminhamos até aqui para chegar nesse ponto. Que ponto? Para dizer que há dois tipos de crescimento possível para o ser humano. Aquele que ele compra e aquele que ele cria em si mesmo. Quando ele compra, ele está usando tecnologias industriais. Quando ele cria em si mesmo, aí é uma riqueza que passa a ser dele e do espírito que o anima. E aqui é um eu que sabe dirigir as potencialidades que ele mesmo despertou na condição humana.
De nada adianta você ter um Boeing 747 e você não saber pilotar um avião. Então, a vida pode até permitir que você chipe o seu corpo e isso se transforme num avião. Mas se você não fizer o curso de pilotagem, não vai funcionar. Você não vai crescer. Ou vai crescer, não, Jesus me salvou dentro da religião, blá, blá, blá. Que seja, mas a proposta do mental não é essa. A proposta do mental é exatamente convidar você a que você mesmo turbine com novos protocolos mentais, com modificações no genoma, o seu avião pessoal, para que o seu eu, como piloto, através das disciplinas, do uso dessas tecnologias mentais, possa voar. Eu espero ter sido claro nisso que eu estou dizendo, porque, assim, escutar é uma arte. Além de escutar, compreender o que se escuta e segurar o nervosismo, a ansiedade para não sair já atirando para tudo que é lado, com certezas, com dúvidas. Primeiro, a gente precisa aprender a guardar em nós, com calma e profundidade. Aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está escutando. Mas a ansiedade é uma das marcas mais complicadas da atualidade, que não deixam as pessoas sequer escutarem uma frase inteira, já estão pensando em algo, já estão escrevendo algo, já estão correndo para aquilo. E assim, as coisas não são bem feitas. E essa construção em nós mesmos, dessas tecnologias mentais, requer arte. Mas a gente não nasce com essa arte. Ou alguns nascem, porque já construíram essa arte em vidas passadas. Então os protocolos vêm, mas outros não. Então tem que ser construído agora. E qual é o problema da gente construir essas tecnologias mentais? É a ambiência, o ambiente do nosso psiquismo. É a sensação do nosso psiquismo. Se a nossa sensação de ser, ela é nervosa, ela é automática, agindo no primeiro impulso, escutou, escutou, agiu, leu, correu, leu, fez, terminou a conversa, faz. Se você não construir o seu próprio padrão de arte para poder fazer as coisas de uma maneira que para você seja bem feita no sentido de surtir os efeitos que você almeja no campo da aspiração do vir a ser um alguém mais sofisticado, mais trabalhado, um alguém que conseguiu crescer um pouco na última semana, no último mês, alguém que construiu novas possibilidades para si mesmo. Se o ambiente psíquico de você que está me escutando for um ambiente psíquico perturbado, é necessário primeiro que você resolva a perturbação para poder instalar e construir depois as tecnologias mentais para promover o seu crescimento. Ainda que já em resolvendo a perturbação psíquica, isso já seja um crescimento maravilhoso. Mas, torno a dizer, é necessário primeiro pacificar o psiquismo. E pacificar o psiquismo é se livrar de toda pressa, é se livrar de todo tipo de medo, é se livrar de todo tipo de imaturidade no campo da percepção imediata das coisas, de querer ser aplaudido, de querer ser querido,
seguido, blá, blá, blá. É algo em que você meio tem que esquecer que existe um universo ao seu redor e focar em você, na sua tranquilidade pessoal, não na sua associação com a interação da realidade ao seu redor. Por quê? Porque esse ambiente psíquico, o seu padrão de psiquismo, é que vai permitir a geração de novos programas ou o fato de você instalar novos programas, novas tecnologias em você mesmo. Então, penso que consegui passar para vocês algumas sementes do que significa a compreensão em termos de qual o sentido e qual a função disso que nós estamos chamando aqui de tecnologias mentais, do espírito e do eu humano, que são os programas que tanto o eu do espírito quanto o eu humano administram ou não, ou são levados por esses programas ao longo das suas existências, seja a da Terra ou da espiritualidade. Procurei mostrar a minha preocupação no sentido de vocês perceberem que o eu da gente tem que se elevar também em maturidade para poder ser o gestor de novos e novos e mais novos programas. Não adianta só colocar os programas e o eu ficar lá atrás, tipo um piloto que não sabe pilotar um avião. Então não adianta, entre aspas, ter o avião. Dito isso, expliquei, isso aqui funciona se o psiquismo estiver pacificado. O que é tecnologia mental? São disciplinas que conseguem promover uma modificação no eu de cada um de nós. O que são tecnologias mentais? São processos, são programas que nós vamos criando até que aquilo passa a ser um talento estabelecido na gente. Um exemplo bem tosco, uma criancinha nunca viu um piano na vida. Vê um piano pela primeira vez, aí guarda esses arquivos, alguém chama aquilo de piano, aí ela vê outra vez pessoas tocando, aí vai arquivando os sons, vai vendo o que as pessoas estão fazendo, ou seja, ela vai arquivando vários arquivos, desculpem a redundância, vai apropriando vários arquivos, vai guardando vários arquivos, até que uma parte do cérebro dela só tem coisa de piano. Aí isso faz com que surja nela uma vontade de também tocar. Aí ela começa a tocar. Quando ela começa a tocar, toda a musculatura do corpo começa a criar algoritmos cerebrais para que ela toque, para que ela associe os sons com as notas, com as teclas. E assim ela vai praticando, e de tanto praticar, aqueles arquivos que se juntaram sob a forma de algoritmos para que tais e tais objetivos fossem atingidos, terminaram se transformando em programa mental, em protocolos sonoros, em protocolos musculares, em protocolos de tempo, ritmo, entonação, e essa pessoa se praticar, vivenciar muito aquilo, ela se torna alguém extremamente talentosa e vai desenvolver aquele talento, ou seja, ela antes não sabia e agora é alguém que consegue ser um grande pianista. É a mesma coisa em todas as outras áreas da vida e notadamente nessas tecnologias mentais. Por quê? Porque do jeito que você aprende a tocar um piano, aprende a jogar basquete, aprende a estudar tal coisa, você pode aprender a não ser nervoso, você pode aprender e desenvolver tecnologias que lhe levem a ser alguém que sente a sensação de ser o eu que você pensa que é, de uma forma totalmente diferente da que hoje você sente. Você consegue construir
novos protocolos mentais por meio de tecnologias mentais. Você consegue substituir memórias emocionais traumáticas por meio do uso de tecnologias mentais adequadas. E no Mentalma 1 e 2, nos dois primeiros módulos, essa tecnologia aqui que eu estou falando está subejamente descrita de como fazer para você substituir aquelas memórias horríveis que você tem de fatos passados, ou seja, o que for, e substituí-las. Então, assim, tecnologias mentais são disciplinas que, caso você decida usá-las, você vai promovendo modificações no seu eu, torna a dizer, de uma maneira que você nem imagina.